Escola Sabatina. Jacqueline e Carol, nomes mudados, eram irmãos, 2 anos de diferença de idade. Elas cresceram juntas em um lar amoroso. Quando alcançou a adolescência, Jacqueline aplicou-se diligentemente aos estudos. Ela teve sucesso e, depois de se formar no ensino médio, foi para a universidade estudar administração. Hoje ela está um pouco mais de 30 anos, tem um emprego de responsabilidade em uma empresa de investimentos e casada e vive confortavelmente em sua própria casa. Carol escolheu ir às festas e se divertir. Ela deixou de estudar no ensino médio e começou a experimentar tabaco, álcool e outras drogas. Hoje ela é mãe solteira, vive da ajuda do governo. Está tentando se reabilitar da dependência das drogas e tem um pouco de inveja, embora relutantemente orgulhosa do sucesso da irmã. As duas meninas tiveram as mesmas oportunidades e o mesmo conjunto de escolhas. Jacqueline escolheu um caminho e Carol o outro. As duas estão vivendo agora com as consequências dessas escolhas. Escolhas todos temos que fazê-las e todos temos que conviver com as suas consequências. Portanto, a maior pergunta para nós todos é: quais são essas escolhas e como podemos saber tomar as decisões certas? A realidade da liberdade. Frequentemente ouvimos as pessoas falarem sobre liberdade. Normalmente os movimentos políticos, de uma forma ou de outra, fazem grandes proclamações sobre liberdade. Nos Estados Unidos, ostenta o lema: viver livre ou morrer. De facto, a liberdade é um assunto muito complicado. A palavra significa coisas diferentes para pessoas diferentes, em contextos diferentes. Nem sempre é fácil determinar exatamente o que as pessoas querem dizer quando falam sobre liberdade. Uma coisa, entretanto, é certa: quando Deus criou os seres humanos, Ele os fez como seres morais. E para que as pessoas sejam verdadeiramente morais, precisam ter liberdade moral. Em outras palavras, precisam ter a capacidade de escolher o que é errado. Se quiserem, se não tiverem essa opção, realmente não poderiam ser livres. O que está implicado nas palavras de Deus a Adão? Como a liberdade moral de Adão é revelada nestes textos. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 e 6, vemos a liberdade moral conferida a Adão e a Eva. Porque Deus lhes advertiu a não comer da árvore se não tivessem recebido o poder de escolha. Consequentemente, devemos ser perfeitos. É um ambiente perfeito com liberdade moral, que no fundo da existência humana, a realidade de nossa liberdade logo ficou aparente. A liberdade moral humana deve ser algo muito importante aos olhos de Deus. Afinal, pense em quanto lhe custou, quanto abusamos dessa liberdade. Em dom é tão grande, sagrado, tão fundamental, que em lugar de negá-lo a nós, Deus estava disposto a enfrentar a cruz, em vez de permitir que perecêssemos como consequência de abusarmos dela. Consequência, culpa e medo. Se você pudesse definir em uma palavra o que o casal experimentou, qual seria essa palavra? Porquê? Em nossa experiência hoje, como às vezes enfrentamos a mesma coisa, que outra emoção eles experimentaram e que não conheciam antes. Novamente, como experimentamos a mesma coisa e porquê? Quando o escândalo de Watergate nos Estados Unidos foi exposto pela imprensa no início da década de 1970, revelou-se que grande parte da atividade da Casa Branca se resumia nas operações de encobrimento. Quando finalmente o presidente Richard Nixon renunciou, não foi porque ele havia autorizado o arrombamento do Partido Democrático ou havia tomado parte no planejamento da invasão. Ele foi culpado de tentar encobrir o que os outros fizeram. De certo modo, o que vemos nesses versos é Adão e Eva
tentando uma atividade de encobrimento, tentando esconder de Deus o que haviam feito, ou pelo menos tentando tirar a culpa de sobre si mesmo. Claro, a maioria das pessoas que conhecem o Senhor sabe que é impossível esconder dele qualquer coisa, quando até os cabelos de nossa cabeça são contados. Não podemos enganá-lo sobre nossos atos, mas podemos enganar a nós mesmos. Não podemos. Quão facilmente encontramos maneira de tentar colocar a culpa em outros. Se meu chefe tão somente não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. Se meu cônjuge tivesse agido assim, eu não teria feito isso. Se Deus tivesse tirado a tentação quando eu orei, eu não teria caído. Se só isso, se só aquilo. Com certeza. Às vezes enfrentamos tentações poderosas que interferem com o íntimo do nosso ser. A situação também é pior. Temos natureza caída, corrompida, que torna mais fácil sucumbirmos quando somos tentados. Além de o pecado ser muito mau e frequentemente as consequências serem mais, ainda tornamos ainda tudo pior quando nos recusamos a assumir a responsabilidade. Afinal, como podemos vencer o pecado se a nossa mente não assumimos a culpa por ele? Escolhas boas e más. Embora a nossa natureza tenha sido mudada depois da queda de Adão e Eva, como seres humanos ainda temos o poder de escolha. Ainda temos livre-arbítrio. Como vamos fazer com essa capacidade? Realmente depende inteiramente de nós. Podemos nos submeter a Deus e lhe obedecer, ou podemos decidir continuar em nosso caminho. Quais foram algumas das escolhas erradas de Abraão? Quais foram as consequências dessas escolhas? A poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada pecado, mas nem por isso deixava de ser uma violação da lei de Deus, e era de resultado fatal à santidade e à paz na relação da família, do casamento de Abraão com Agar. Resultaram males não somente para a sua própria casa, mas para as gerações futuras. As palavras de Daniel decidiram se tornar impuro, indicam que as escolhas de Daniel eram conscientes e firmes. As consequências dessa decisão deliberada e resoluta influenciaram a vida toda de Daniel e ocasionaram a bênção e a atenção especial do Senhor. Daniel reafirma a sua submissão diária ao Senhor em suas ocasiões de oração e devoção. De que maneira podemos programar nossa mente de forma que estejamos mais preparados para tomar as decisões certas? Somos livres para escolher em favor de Deus ou livres para decidir contra Ele. Não existe meio termo. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Isso não significa que não cometamos enganos ou caiamos. Veja Abraão, por exemplo. Significa que devemos decidir buscar a vontade de Deus, qualquer que seja o custo. Devemos decidir escolher o que é certo, e o certo é o que Deus nos ordena fazer. O importante que nunca devemos escolher é que se cairmos, se fizermos as escolhas erradas, Deus não nos abandona. Por outro lado, o perigo é que podemos não achar tão culpados, podemos nos considerar tão maus, que estejamos em perigo de desistir. Nesses casos, nossa única esperança é lançar-nos ao pé da cruz e pedir o perdão oferecido por Jesus.